Ai, Deus. Boa tarde, senhores. Boa tarde. doutora. Espera só um instantinho, peraí. Já iniciada a gravação. Alexa, desliga. Doutora Alexa, que vai falar? Boa tarde. Ah, tá. Doutora Renata, podemos Por iniciar? onde os senhores querem que eu comece? Sobre os descalabros da CAVAC com relação aos seus consumidores? Para ser um pouco mais objetiva, eu preparei uma sustentação oral com os principais fatos que acontecem e gostaria de mandar esse arrazoado para vocês também, se for possível. Só um minutinho, a gente tem que falar o número do caso, só um minutinho. Os senhores estão me ouvindo? Perfeito. Eu não estou vendo a senhora. Por favor. Peraí. Nossa, não está abrindo a minha câmera. Pronto, abriu a minha câmera agora? Está abrindo. Abriu. Agora eu escuto Abriu. Doutora Renata, inicialmente a doutora Tatiana Viviane Bicudo, nossa secretária, irá proceder à leitura dos dados, Okay. E daí depois, em seguida, a senhora terá a palavra, ok? Perfeito. Obrigado, doutora Renata. Renata, por gentileza, eu estou aqui como parte e não como advogada. Pois não. Doutora Tatiana. Pois não. Então, esse é o número 14.0161.0000.138/2023, dígito 2. O número CEI é o 29.0001.011.2998/2023, dígito 85. Promotoria de Justiça do Consumidor. Participante, senhora Renata Mandelbaum. Interessada própria. O relator é o doutor Jurandir Norberto Massura. Inicialmente, então, eu concedo a palavra ao nobre relator, doutor Jurandir Norberto Massura, para a leitura do seu relatório, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu vou ler, então, o relatório do meu voto. Trata-se de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Comarca da Capital, resultante de notícia de fato encaminhada por Renata Luxemburg Mandelbaum, com relato de práticas abusivas perpetradas pela empresa CAVAC Tecnologia e Comércio de Veículos Limitada, dando conta de práticas inadequadas e abusivas por parte da empresa, consistentes, resumidamente, em 1. Descumprimento de publicidade quanto à revisão e inspeção de 240 itens do veículo, conforme propalado no site da empresa www.cavac.com.br. 2. Falta de entrega ao consumidor dos relatórios de inspeção e revisão. 3. Dificuldades impostas pela empresa para o exercício pelo consumidor do direito à garantia do produto. A noticiante apontou a existência de 3.615 reclamações de consumidores no site Reclame Aqui e de 96 ações judiciais no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. O PROCON São Paulo informou que, de julho de 2021 a março de 2023, foram registradas 317 reclamações. Nos autos, notícia de fato 0206.000.2266/2022, o consumidor que optou pelo sigilo de seus dados também narra a existência de publicidade enganosa, pois, diferentemente do anunciado, a empresa não entrega o veículo em perfeito estado, inclusive quanto à documentação. Nos autos, notícia de fato 0206
.0000.504/2023, o consumidor Silas Carvalho Silva igualmente aponta que a empresa não lhe entregou os documentos de transferência do veículo adquirido. Inconformada, a investigada, Cavac Tecnologia e Comércio de Veículos Limitada, interpôs o presente recurso, alegando, em suma, ausência de caráter coletivo, impossibilidade de utilização de um dado isolado do site Reclame Aqui, que se tratam de 3 notícias de fato, com questões distintas, individualizadas, que não se prestam para fundamentar a instauração do inquérito civil. Inexistência de interesse social ou repercussão geral e, portanto, inexistência de legitimidade do Ministério Público para que seja dado seguimento ao inquérito civil. Em despacho fundamentado, o digno promotor de justiça de origem sustentou a necessidade de prosseguimento das investigações. Eu estou concluindo o relatório e só queria dirigir a palavra à senhora Renata, que está aqui presente e vai fazer a sua sustentação oral. Como a senhora é vítima, eu já vou adiantar que meu voto é pela manutenção das investigações. Tá? Então, a senhora pode ser breve em sua fala, porque já está decidido aqui no meu voto que o inquérito vai prosseguir. É o meu relatório. Perfeito, então eu serei breve. Eu levantei o número de reclamações no site Reclame Aqui, são 4.375 em 3 anos de atuação da empresa, de junho de 2020 a junho de 2023. Só nos últimos 6 meses, são 1.384 reclamações no Reclame Aqui. As pessoas, elas têm a maior dificuldade, porque elas não têm conhecimento técnico de saber como manter os seus direitos e, muitas vezes, não têm recursos financeiros para ingressar com uma ação contra a Cavac. E essa empresa, reiteradamente, e devo dizer de forma criminosa, ela tem se furtado a fazer as obrigações a que ela se propõe. Primeiro, eu vou ser bem objetiva e vou dizer, essa empresa, na qualidade que eu sou de vítima, ela mente aos seus consumidores. Ela não faz essa revisão dos 240 itens, ela não entrega nenhum documento comprobatório ou laudo dizendo que esses itens foram feitos. E pior, todos os sites, eu gostaria apenas de um pouco aumentar a situação grave que está acontecendo, muitas pessoas vão deixar os seus carros para exercer a garantia inicial dos 90 dias, mais as garantias estendidas, e recebem multas. A oficina da Cavac fica aqui em Barueri, e eles recebem multas de outros estados, com os seus próprios veículos. A Cavac se propõe, quando do exercício da garantia, ceder um carro incomodato, para enquanto o carro está na oficina. E pelos aplicativos, pelas conversas que nós temos, descobrimos que essa empresa criminosamente pega o veículo de uma pessoa e entrega para outra pessoa incomodato, dizendo que o veículo da primeira pessoa ainda está na oficina. Ou seja, essa empresa atua de modo a oferir lucros indevidos, simplesmente tripudia em cima do consumidor brasileiro. Essa empresa virou um unicórnio em menos de um ano, ou seja, houve um aporte, pelo que a gente pode acompanhar, de cerca de quase R$1 bilhão na empresa, e simplesmente eles mandam, em português claro, o consumidor brasileiro às favas. E eu tenho conversado e feito muitas pequenas conversas com esses consumidores, são pessoas simples, que estão tentando adquirir um seu carro, e o que simplesmente essa empresa faz é mentir e usar de ardil
para auferir lucro. Então, você simplesmente bem objetivo agora e dizer: a ré, quanto mais na veiculação de propaganda enganosa, prestação de serviço inadequado e descaso com o consumidor. Só no âmbito do Estado de São Paulo, são inúmeras ações movidas por outros tantos consumidores que se sentiram lesados, cujas narrativas são em tudo semelhantes ao meu caso, que eu posso comprovar. Sempre em função do mesmo modus operandi, ou seja, o que nós temos é uma atuação criminosa. E o único... e eu vou ser sincera, eu também ingressei com ação no PROCON, e o PROCON simplesmente não está dando o menor, está fazendo ouvidos moucos. Ouvidos moucos, como se falaria no Mercador de Veneza, de Shakespeare, dizendo que não está se interessando nem um pouco, ou seja, essa situação é escabrosa. Ou seja, é necessário e urgente que se coíba a reiterada prática adotada pelos maus fornecedores de serviços, que recorrentemente causam danos ao consumidor, oferem astronômicos lucros com as reiteradas ilegalidades perpetradas. E há um enorme número de pessoas e pagam indenizações a poucos, ínfimas, comparado aos seus ganhos. O expediente não é casual e tampouco esporádico, mas modo deliberado de técnica comercial para ferir ainda mais lucros. Omissos os responsáveis pela normatização e fiscalização dessa atividade, que seria o PROCON, assim eu suplico ao Ministério Público e eu clamo cumprir o seu papel de corrigir essas distorções e restaurar a primazia do direito, em especial dos hipossuficientes, com a adoção de valores de indenizações exemplares e inibitórios dessa malfadada prática, como vem ocorrendo, que se contata pela jurisprudência e por outras razões. Ou seja, o que eu posso finalizar romanticamente falando, a Cavac não vende carros, ela aniquila sonhos. Obrigado, doutora Renata. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Jurandir Marsura, para a conclusão do voto, por gentileza. Obrigado, doutor João. Então, eu vou prosseguir com a leitura agora do meu voto. O recurso não reúne condição de prosperar. Não obstante os respeitáveis argumentos alinhavados nas razões recursais, afigura-se prematuro o pretendido encerramento do inquérito civil, ante a necessidade de se aprofundar as investigações, a fim de melhor esclarecer os fatos, não sendo ocioso lembrar que o inquérito civil tem por objetivo apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais do Ministério Público, dentre elas a propositura da ação civil pública, não pressupondo prova de irregularidade e de responsabilização futura dos investigados. Consoante anotou o culto promotor de justiça oficiante, Dr. Denilson de Souza Freitas, aspas, inicialmente, em relação à credibilidade dos índices e relatos contidos no Reclame Aqui, cabe registrar que o referido site já se apresenta em âmbito digital como reconhecida e importante plataforma de informação, tanto sobre as empresas como também sobre a qualidade dos produtos e ou serviços que se pretende adquirir, além de se tratar de um eficaz instrumento de solução de demandas consumeristas, com eficácia e agilidade equivalente, ou até mesmo acima dos serviços de atendimento ao consumidor, SACs, disponibilizados pelas empresas. Neste contexto, importa destacar a forma contraditória por meio da qual a recorrente sustenta sua confiabilidade no mercado de consumo, uma vez que se utiliza justamente dos índices de reputação
contidos no site Reclama Aqui e sobre os quais se verificam patente desatualização, uma vez que, em nova consulta realizada por este órgão, constatou-se que a imagem da CAVAC perante os consumidores se encontra como regular nos últimos 12 meses e ruim nos últimos 6 meses. Ademais, conforme apontado na portaria de instauração de inquérito civil, o PROCON informou a existência de mais de 300 reclamações, versando sobre qualidade dos veículos, inspeção insatisfatória, dificuldade de reparo e descumprimento de garantias. Nesse sentido, o recurso tangencia a má-fé, ao se referir apenas ao site Reclame Aqui, pois a portaria de folhas 99/102 expressamente indicou as diversas reclamações registradas no PROCON SP, órgão oficial, fundação instituída pelo governo do Estado de São Paulo. Não há, assim, como se afirmar, ao menos por hora, que o número de reclamações em fatos da recorrente consiste em demonstrativo de situações isoladas, sendo necessária a adequada investigação por parte do Ministério Público. Ou seja, para a decisão de instalação do inquérito civil, é suficiente a existência de informações sobre os fatos e seu provável autor, o que está indubitavelmente presente neste expediente. Ademais, investiga-se também eventual publicidade enganosa, a qual tem evidente caráter difuso e, independentemente do número de reclamações, autoriza a investigação pelo Ministério Público, uma vez que toda a sociedade está exposta à publicidade da empresa. Os fatos contrastados com a necessidade de proteção dos interesses econômicos dos consumidores, além da transparência e harmonia nas relações de consumo, a necessidade de proteção dos direitos básicos dos consumidores contra práticas abusivas, além da reparação dos danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Artigo 6º, incisos 4 e 6 do Código de Defesa do Consumidor. O fato do fornecedor estar obrigado ao cumprimento de toda a informação ou publicidade de produtos ou serviços veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação. O dever de assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados. Artigo 31, caput do Código de Defesa do Consumidor. Denotam a necessidade de proceder à apuração da situação em comento. Deste modo, não é possível visualizar, sob qualquer ângulo, vício ou excesso na instauração do inquérito civil, e nem mesmo prejuízo à recorrente. Ausentes as causas autorizadoras do trancamento do inquérito civil, quais sejam a tipicidade da conduta de plano comprovada, causa extintiva da punibilidade, ou ausência de indícios de autoria, o inquérito civil deve prosseguir, visando a garantia da sociedade e o rigoroso cumprimento da Lei de Proteção ao Consumidor. Diante do exposto, pelo meu voto, nego o provimento ao recurso. Muito obrigado, doutor Marsura. Eu indago se podemos passar à votação. Inicialmente, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. João? Pois não. Para o seu voto, doutora Tatiana, por gentileza. Eu já me manifestei, não sei se o senhor ouviu. Eu cumprimentei o doutor Marsura pela excelência do voto.
Cumprimento também a interessada pelas manifestações e eu voto com o relator. Obrigada. Muito obrigado. Acho que eu estava assim. Bom, muito obrigado, doutora Tati. Em seguida, passo a palavra para o seu voto, eminente conselheiro doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a senhora Renata, aqui presente, por sua objetiva, lúcida, sustentação, mostrando todo o seu inconformismo, toda a disposição para contribuir com o Ministério Público e cumprimento, em especial, o excelente voto preferido pelo nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, ao qual acompanho, evidentemente. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora o doutor Saad Maslow, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o eminente conselheiro doutor Jurandir Norberto Marsura pela excelência do voto e o acompanho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Parabenizo a senhora Renata pela sua luta e acompanho o brilhante voto do relator. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, cumprimentando a senhora Renata pelos fatos gravíssimos que trouxe para conhecimento deste conselho e cumprimentando o doutor Jurandir Norberto Marsura pelo voto proferido, ao qual acompanho, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Jurandir Marsura pela excelência do voto, o qual acompanho. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu quero inicialmente saudar a senhora Renata pela clareza da exposição que ela fez e acompanho integralmente o voto do doutor Jurandir, que demonstra a necessidade de prosseguimento da investigação. Muito obrigado, doutor Calil. Eu também quero cumprimentar a senhora Renata pela objetividade e pela demonstração do seu inconformismo muito bem demonstrado, e também cumprimentar o eminente relator, doutor Jurandir Norberto Marsura, pelo excelente, muito convincente voto. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Jurandir Norberto Marsura, negando provimento ao recurso. Doutora Tatiana, o próximo item, por gentileza. Pois não. Se a senhora Renata quiser sair, ela fique à vontade. O próximo caso de pedido de sustentação é um caso de pleno também. É o número MP 14 0409 0000 636 2023, dígito 6. O número SEI de origem é o 290001 019 1303 2022 65. Participante é da Promotoria de Justiça de Rio Claro. O participante é o doutor Miguel Stefano Ursaia Morato, procurador-geral do município de Rio Claro. Parte interessada, Gustavo Ramos Perizinotto, prefeito do município de Rio Claro, e outro. E o relatoria do doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Pedida de sustentação oral. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra. Senhor presidente, não é de minha relatoria? O processo não é de minha relatoria? Não, tem um do doutor Pedro Giuliotti, de Rio Claro, e depois tem um também do senhor com mesmas partes. Talvez por isso que o senhor esteja confundindo. São as mesmas partes? Tá, obrigado, senhor. Obrigado. Pois não. Pois não, então passo a palavra ao nobre relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, para a leitura do seu relatório. Por gentileza, doutor Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto contra o inquérito civil instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa por violação aos princípios administrativos
artigo 11 inciso 11 da Lei 8.429 de 92, em razão da nomeação pelo prefeito municipal de Rio Claro, Gustavo Ramos Pericinoto, de Franciele Paula Borges de Oliveira, filha do vereador Sivaldo Rodrigues de Oliveira, ao cargo comissionado de diretora Departamento da Secretaria Municipal de Esportes. Gustavo Ramos Pericinoto recorre, alegando em síntese que a nomeação está de acordo com as interpretações do Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho Superior do Ministério Público, que homologou arquivamento da Promotoria de Justiça em caso análogo. E não há nepotismo cruzado, porque não há qualquer pessoa do núcleo familiar do recorrente nomeada pelo vereador Sivaldo na Câmara Municipal, e que não há projeção funcional ou vínculo de subordinação entre os cargos exercidos por parentes. A douta promotora de justiça, doutora Jorge Cala Chinalia, sustentou a necessidade da continuidade da apuração com a realização das diligências já determinadas na portaria de instauração, alegando ainda que o inquérito civil anteriormente arquivado pelo Ministério Público tem sido utilizado como salvo-conduto pela administração para nomeações de parentes, diz respeito à situação já extinta. Foram os autos remetidos a este colegiado. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Então, passo a palavra à sustentação oral ao ilustre procurador-geral do município de Rio Claro. Me parece que é ele, inicialmente, doutora Tatiana. É o doutor Miguel Stefano Ursai Amorato, procurador-geral do município de Rio Claro. Pois não, então passo a palavra ao ilustre procurador-geral, doutor Miguel Morato. Morato, por gentileza. Inicialmente, agradeço a palavra, ilustres membros desse Conselho Superior do Ministério Público. O caso, em tela, ele denota-se uma investigação do Ministério Público, né? O inquérito civil 636 de 2023, que trata da nomeação da senhora Franciele de Oliveira, filha do vereador Sivaldo de Oliveira. Bom, o município de Rio Claro, inicialmente, ele pugna pela ausência do nepotismo nesse caso. Entendemos que a nomeação em debate, ela também não afronta a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que atende os critérios objetivos fixados, inclusive numa reclamação de número 18.564 de 2016, de São Paulo, relatoria do ilustre ministro Gilmar Mendes. Ocorre que, no presente caso, nobres membros desse Conselho Superior, a senhora Franciele, ela possui 7 anos de experiência no serviço público e formação em licenciatura em pedagogia. E ela foi nomeada, como o relator disse, como diretora do Departamento da Secretaria Municipal de Esportes. Mas a nomeação dela ocorreu decorrente do seu notório conhecimento, ou seja, ela preencheu todos os requisitos para o cargo. Eu posso alegar para vossas excelências que a sua nomeação ocorreu sem qualquer influência do vereador Sivaldo para favorecê-la no executivo municipal. E também não há qualquer pessoa do núcleo familiar do senhor prefeito Gustavo Pericinoto, que inclusive é procurador judicial de carreira, certo? Então, não houve qualquer pessoa do núcleo dele nomeado pelo referido vereador junto à Câmara Municipal. Então, cabe mencionarmos, como o próprio relator disse, né, que em caso análogo, né, de suposto nepotismo cruzado, houve um recente arquivamento do inquérito civil, registrado sob o número 3306 de 2019, que por unanimidade da primeira turma do Conselho Superior do Ministério Público e a pedido da própria promotora, a 7ª promotora de justiça, a doutora Georgia Quinalha, que instaurou esse presente caso. Então já houve um arquivamento de um caso análogo de nepotismo cruzado, certo? Mas nesse caso eu reitero que não houve. Dessa forma, entendemos que o entendimento não deve prosperar como inovação de entendimento nesse momento que está gerando uma insegurança jurídica para o município de Rio Claro.
uma vez que está fundamentado exclusivamente numa consulta que foi feita ao Conselho Nacional de Justiça em 2014, pela essa nobre promotora da 7ª Promotoria de Justiça daqui, de Rio Claro, dessa comarca. E a matéria já foi superada por julgados no Supremo Tribunal Federal, inclusive em 2016, na reclamação 18.564. Então, diante desses destaques, eu reforço o pedido de arquivamento desse inquérito como medida legítima de justiça. Obrigado, membros do Conselho Superior. Obrigado. Muito obrigado, doutor Miguel Morato. Então, eu devolvo a palavra ao nobre relator, por gentileza. Não obstante as alegações do recorrente, consta que o procedimento está no seu limiar e na dependência de diligências, a fim que se possa dar por concluída a investigação. Por isso, o seu exame e a sua avaliação jurídica demandam dilação probatória percussiente a ser produzida no bojo dos autos pelo promotor de justiça natural. Ora, tem-se como consolidada neste colegiado a orientação de que, na pendência de diligências reputadas necessárias ao esclarecimento da hipótese fática sobre apreciação, não se cogita de prover recurso que vise a interrupção das investigações. Ademais, no momento, em sede de recurso, contra a instauração de inquérito civil, no limiar da investigação e na dependência de diligências, não cabe ao Conselho, meu entendimento, adentrar ao exame de provas e ao mérito. De ressaltar também que a simples instauração de procedimento investigatório não significa imputar de forma definitiva ao recorrente qualquer responsabilidade por eventuais irregularidades ainda apuradas. Assim, faz-se necessária a continuidade das investigações, até mesmo para que o recorrente tenha oportunidade de demonstrar que não agiu dolosamente com fins ilícitos. Por fim, em face dos argumentos expendidos por força da suposta ausência de justa causa na espécie, é de rigor destacar a lapidária decisão da 2ª turma do Egrégio STJ, no recurso 30.510, nesse sentido, somente em situações excepcionais, quando comprovada de plano a tipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, é possível o trancamento de inquérito civil. E, por fim, mesmo, o procedimento, eu consultei o procedimento citado pelo douto defensor, e ele foi arquivado, de fato, mas só após as conclusões das diligências, o que não é o caso aqui, o procedimento ainda está no seu limiar. Por todo exposto, o voto é pelo não provimento ao recurso interposto, dos quais decorre a continuidade das investigações, nos exatos termos que se processa. É assim meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Eu indago se podemos passar à votação nominal. Então, inicialmente, o voto do eminente conselheiro doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Olha, eu acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Eu parabenizo o doutor Miguel Stefano pela sua sustentação, mas, como disse o doutor Giuliotti, nós temos por costume aqui no Conselho, não, a menos que não haja justa causa para investigação, não interferimos nesse momento que se inicia, até porque a parte pode apresentar a sua defesa e, como disse o doutor Giuliotti, vir a ser arquivado o inquérito. Por todo exposto, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Por gentileza, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, eu cumprimento o procurador do município, doutor Ursaia, mas quero, evidentemente, acompanhar integralmente o voto do digno relator, só em casos excepcionalíssimos, o que não é a hipótese agora analisada, é que se admite
o encerramento, a interdição das investigações. Há diligências pendentes, como bem ponderado pelo relator, e o inquérito civil deve tramitar até para a segurança de todos, até mesmo daqueles que defendem a tese da inexistência de qualquer tipo de ilegalidade. Portanto, cumprimentando o nobre conselheiro Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, quero dizer que acompanho e subscrevo o seu voto com todas as vênias. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilli. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Saad Massum. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, parabenizo o eminente procurador-geral do município pela excelente sustentação. Não obstante, eu adoto as razões colocadas pelo digno Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, relator desse caso, que muito bem analisou a questão. Acompanho, portanto, seu voto. Muito obrigado. Por gentileza, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, cumprimentando o ilustre orador e também o lúcido voto do conselheiro Giuliotti, acompanho o voto do digno relator, senhor presidente. Tem a palavra, doutor João. O microfone está fechado. Obrigado. Em seguida, por gentileza, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Miguel Morato, procurador-geral do município de Rio Claro, pela excelente sustentação oral, mas eu acompanho o brilhante voto do eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Em seguida, eu passo a palavra para seu voto, doutor Antônio Calil Filho. Eu também gostaria de cumprimentar o doutor Miguel Morato pela clareza da sua exposição, mas vou acompanhar o voto do relator. Obrigado. Eu também quero, inicialmente, parabenizar o doutor Miguel Morato pela qualidade de sua sustentação, mas também acompanho o magnífico voto do eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. E, assim sendo, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Doutora Tatiana. Na sequência também de Rio Claro, é o número MP 14.0409-0000-533-2023, dígito 4, número C, 29.0001-0076-472, 2023, dígito 88, Promotoria de Justiça de Rio Claro, participante Dr. Miguel Stefano Ursuaia Morato, Procurador-Geral do Município, parte interessada, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Ramos Perisinoto, e o relator é o Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. Também pedido de sustentação oral. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra inicialmente ao eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, senhores conselheiros, digno advogado procurador do município. O que se tem aqui é um recurso apresentado pelo prefeito de Rio Claro, Gustavo Ramos Perisinoto, desafiando decisão que determinou a instauração de inquérito civil, que objetiva apurar ato de improbidade administrativa por violação a princípios esculpidos no artigo 11, inciso 11 da Lei 8429 de 92, em razão da nomeação de Antônio Hamilton de Oliveira, sogro de Luiz Rogério Marchetti, secretário municipal de administração de Rio Claro, como membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI. Sustenta em seu recurso que a nomeação está de acordo com as interpretações do STJ, invoca também decisão desse próprio colegiado que homologou o arquivamento em caso análogo, sendo que o nomeado preenche os requisitos legais e o aumento do subsídio pago aos componentes do JARI ocorreu 12 anos depois da lei instituída, não havendo projeção funcional ou vínculo de subordinação entre os cargos exercidos por parentes. É este o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor
Marco Antônio, então passo a palavra agora ao ilustre procurador-geral do município de Rio Claro, doutor Miguel Ursaia Morato. Por gentileza, doutor Miguel. Mais uma vez agradeço a palavra, ilustre presidente, senhor relator, senhores conselheiros desse valoroso Conselho Superior do Ministério Público. Bom, esse inquérito civil, o 533 de 2023, ele investiga a nomeação do senhor Antônio Hamilton, que ele é presidente da Jari, né, sogro do atual secretário municipal de administração, o senhor Rogério Marchetti. Bom, inicialmente, o município de Rio Claro, ele pugna também pela ausência do nepotismo. Então, eu serei bem breve. Entendemos que essa nomeação específica, em debate, ela não afronta a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ela atende todos os critérios objetivos fixados na reclamação, tá, 18.564 de 2016, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ocorre que o senhor Antônio Hamilton, ele fora nomeado para realizar os trabalhos junto à Jari, que a Jari é um órgão da Secretaria do Estado, né, instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro, certo? Sendo que ele já exerceu essa atividade naquele local em 2017, portanto, há 6 anos atrás, dado o seu notório conhecimento técnico na área de trânsito, preenchendo todos os requisitos legais do cargo. Então, destaque-se que nesse local, a Jari, ele exerceu as atividades mesmo antes do senhor Rogério Marchetti fosse nomeado a secretário municipal de administração, que veio ocorrer tão somente 4 anos depois, em 2021. Então, tem esse lapso temporal de diferença, por isso que não há questão nenhuma de nepotismo, sob entendimento do poder público municipal. Então, no caso concreto, é importante destacar que não há qualquer relação de subordinação laboral entre o senhor Antônio Hamilton e o senhor Marchetti, que é o secretário de administração, até porque ambos trabalham em órgãos distintos, né, de níveis distintos. Inclusive, tal constatação da inexistência de nepotismo importou em recente arquivamento, ocorrido em julho de 2021, no inquérito civil 3306 de 2019, por unanimidade pela primeira turma do Conselho Superior do Ministério Público, a pedido da própria 7ª Promotora de Justiça, doutora Georgia, que instaurou o presente caso. Então, dessa forma, entendemos que não deve prosperar uma inovação de entendimento nesse momento que está causando insegurança jurídica, né, ao município, fundamentada exclusivamente numa consulta, porque ela fundamenta que houve uma consulta ao Conselho Nacional de Justiça em 2014, mas essa matéria já foi superada pelo entendimento do município por julgados do Supremo Tribunal Federal, inclusive na reclamação de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Então, diante desses destaques, reforçamos o pedido de arquivamento. E eu agradeço a palavra, e muito obrigado, e fiquem com Deus. Obrigado. Muito obrigado, doutor Miguel. Eu devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando o ilustre procurador do município, e pelo visto nós vamos ver aqui mais de uma vez, diante da quantidade de casos que aqui são colacionados, os fatos aqui, senhor presidente, são gravíssimos e exigem apuração. Segundo informado, o Ministério Público da Comarca, desde 2018, vem tentando coibir o excesso de cargos comissionados no município de Rio Claro, utilizados para manutenção de, abro aspas, muitos apadrinhados políticos no poder, em contrariedade à regra geral de concurso que impõe a Constituição Federal. Fecho aspas. No mesmo ano de 2018, foi proposta a ação civil pública número 100.6355/16/2018, 8260510, para obter a declaração de nulidade de diversos cargos em comissão contrários à Constituição Favorável, com decisão favorável em primeiro e segundo grau, além de declaração do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A exoneração, portanto, ou a decisão para a exoneração, só foi cumprida efetivamente no ano de 2021, depois de diversas, aspas, manobras políticas voltadas à tentativa de manutenção de correligionários do município de Rio Claro, especialmente por ser ano eleitoral,
com tentativa de reeleição do então prefeito, e ainda motivou a ação de improbidade administrativa em face do gestor público à época e de outros, diante de atos ilegais e ímprobos praticados. Autos números 100, 72, 04, 71, 2021, 826, 05, 10, abri e fechei aspas. Foram exonerados um número considerável, em torno de 250 pessoas, eu vou repetir, 250 pessoas que estavam em cargos em comissão, considerados ilegais, e o Executivo não conseguiu aprovar uma reforma administrativa para o município a fim de adequar 250 cargos em comissão extintos. Em 2021, o novo prefeito conseguiu aprovação na reforma administrativa trazida pelas leis complementares do município de Rio Claro, 154/21 e 155/21, com um número ainda maior de cargos em comissão, muitos com funções sem correspondência constitucional. Senhores conselheiros, em março de 2022, eram 2.970 cargos efetivos para 593 cargos em comissão. Diversas notícias de fatos sob alegação de nepotismo foram apreciadas. O recorrente não pode deixar de reconhecer e não alegar nepotismo, porque nomeou a própria cunhada para cargo comissionado, que somente foi exonerada depois do Ministério Público expedir recomendação administrativa no IC número 14.0409.000.640 de 2022-4, item 4. Muito embora a nomeação de cargo comissionado seja ato discricionário, o juízo de conveniência e oportunidades do administrador deve se pautar entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, sem chegar às raias do absurdo. Decisões pretéritas deste Conselho, como afirmado há pouco pelo ilustre conselheiro Giuliotti, não vinculam e nem permitem parâmetros para hipóteses extintas, que fique bem claro, e como afirmado pelo Ministério Público de origem, não podem servir de salvo-conduto para a apuração de todo e qualquer outro ato de nepotismo. Essa que se fez referência, o fato que era filho da servidora efetiva, tinha ingressado no município em 2014, inicialmente como estagiário, quase 5 anos antes da nomeação da genitora para a função de confiança de chefia e direção em 2019. Portanto, neste caso a que se faz menção, que tenta se utilizar como salvo-conduto, não houve a prática de nepotismo. Isso não quer dizer que os outros não precisam ser investigados. Apesar da ausência de vinculação hierárquica ter sido utilizada como um dos parâmetros para se atingir o arquivamento, a mera ausência de subordinação entre nomeante e nomeado não impedem a configuração da prática de nepotismo. Como bem se observou aqui, as nomeações ilegais passaram a ser cuidadosamente deslocadas de comportamento a outro, para que não houvesse vinculação hierárquica. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que menciono e peço vênia a Vossas Excelências para não proceder à leitura, porque o voto está com Vossas Excelências, uma reclamação do Estado de Goiás, que foi publicada em 2017, segunda turma, que teve relator o ministro Dias Toffoli. A vedação ao nepotismo expressa na súmula vinculante 13 visa evitar apadrinhamentos e lesão a princípios administrativos da impessoalidade, ilegalidade e moralidade, salientando que nos termos do posicionamento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça em consulta perante a 182ª sessão ordinária realizada em 2014, afirmou que, aspas, configura nepotismo a nomeação de parentes para cargos em comissão, ainda que nenhum deles possua vínculo efetivo com a administração pública, nem as funções apresentem similaridade ou impliquem subordinação hierárquica entre eles, falo entre aspas. Também decisão do Tribunal de Justiça recente, em apelação civil 101.6445, hífen 73, 2017, 826.0554, como relator o desembargador Renato Del Bianco, segunda turma de Direito Público, Fórum de Santo André. O inquérito civil
como manifestado anteriormente, e que faço ver para trazer as palavras não como o meu voto, mas como complementação a ele do nobre conselheiro Giuliotti, o inquérito civil somente permitirá que os fatos sejam melhor apurados. Aqui há fatos gravíssimos de improbidade e que ensejam medidas que devem ser apuradas no procedimento que, por meu voto, mantenho. Portanto, nego o provimento ao recurso, é assim que voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Então, poderemos passar à colheita dos votos. Doutor Jurandir Marsura, por gentileza. Senhor presidente, eu parabenizo o eminente procurador-geral do município de Rio Claro, aqui presente, pela sua clara exposição objetiva, mas acompanho o excelente voto do relator, conselheiro Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, a quem parabenizo. Gentileza, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Mais uma vez, cumprimento o Procurador-Geral do município de Rio Claro e cumprimento também o relator pelo brilhantismo do voto, acompanhando. O José Carlos Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, eu novamente cumprimento o procurador do município, doutor Ursaia, por sua sustentação oral aqui apresentada, mas cumprimento em especial o digno relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, pela excelência e profundidade do seu voto, que acompanho. Muitíssimo obrigado. Doutor Saad Maslum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Também acompanho o voto do eminente conselheiro Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, um excelente voto, bastante substancioso. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também saúdo o doutor Miguel Morato pela sua objetividade, pela sua clareza, mas já pelas razões já expostas no meu voto, acompanho o brilhante voto do conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu cumprimento uma vez mais o doutor Miguel Morato pela nova sustentação oral. Assinalo que a interpretação que o Supremo Tribunal Federal vem dando à súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo, é absolutamente restritiva e não deixa dúvida alguma, com a devida vênia, do acerto, do encaminhamento, do excelente voto do conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima. Então, eu voto com o eminente relator, senhor presidente. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu renovo meus cumprimentos ao doutor Miguel Morato, procurador-geral do município de Rio Claro, mas me convenci dos argumentos expostos no minucioso voto do relator, a quem também cumprimento. Obrigado. Eu também acompanho o brilhante voto do relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, louvando, embora, a dedicação e o trabalho apresentado pelo ilustre procurador-geral do município de Rio Claro, doutor Miguel Ursaia Morato. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, negando-se o provimento ao recurso. Doutora Tatiana Bicudo, por gentileza. Próximo julgamento. Pedido de sustentação oral. Agora nós passaremos aos destaques. Aí são 3 que são sigilosos, os demais não são. E desses todos, que são 7, 4 são de competência do PGJ e 3 não. Então, a minha sugestão seria começarmos por esses que não são de competência do Procurador-Geral, talvez depois pudéssemos fazer um intervalo e passar para os de competência do Procurador-Geral. Perfeito, doutor. Então, vamos... Tá certo. Vamos seguir, então, essa sequência, então. Então, o primeiro caso, qual seria, doutora Tatiana? No primeiro caso, eu pedi destaque, foi um voto vista, mas o relator, que é o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, na sessão que eu pedi vista, não leu o voto dele. Então, talvez ele queira ler primeiro o voto dele, para depois eu fazer o voto vista. O caso é um caso do patrimônio público e social, o número é o 43-0695-0000-931/2022, dígito 1. Número SEI de origem é o 29.0001-025-8352, 2022, dígito 53.
Doutor Marco, eu passei para o seu WhatsApp o voto de Vossa Excelência. Pois não, então, doutor Marco Antônio, quando... Pois não. Com a palavra, então, doutor Marco Antônio Ferreira. Estava sem microfone, senhor presidente. Desculpe, eu estava sem microfone, estava falando aqui sem microfone. Estava agradecendo a doutora Tatiana pelo envio e vou passar a leitura do meu voto. Trata-se de notícia de fato arquivada, que dava conta de irregularidades praticadas pela São Paulo Transporte, SP Trans, em relação ao pagamento de tarifa da prestação de serviço de bilhete único. Prestadas informações, essa se disse desobrigada de cumprir com as funções acessórias instituídas pela Fazenda do Estado de São Paulo e da emissão de notas fiscais. Aduz o interessado que, em consulta à plataforma Sintegra, www.sintegra.gov.br, constatou a inexistência de inscrição estadual da SP Trans perante a Fazenda do Estado de São Paulo. Sustenta ainda que a ausência de emissão de documento fiscal pela contraprestação do serviço de transporte público coletivo impediria que os cidadãos concorressem à premiação de R$ 1 milhão relativa ao programa de incentivo fiscal, aspas, sua nota vale 1 milhão, fecho aspas, instituído pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Prossegue, alegando que a isenção de ICMS concedida pelo governo do Estado de São Paulo sobre determinados produtos necessários à expansão metroviária e ferroviária do transporte público violaria a competência da União para legislar sobre tributos incidentes sobre o transporte, além de comprometer as finanças públicas de outros estados da federação. Relatado, decido. Rejeito o arquivamento, que entendo prematuro, verificando a necessidade de se instaurar inquérito civil para apuração dos demais fatos aqui mencionados. O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, Sintegra, consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio adotado pelas administrações tributárias das diversas unidades da Federação, cujo propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre operação de circulação de mercadorias e prestações de serviço de transportes interestadual e intermunicipal e também de comunicação, ICMS, sendo tributo de competência estadual. Isso não implica dizer que não se praticam operações de compra e venda de mercadorias, nem que esteja isenta por prestar serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, e tampouco serviços de comunicação, que a SP Trans não se submeta ao recolhimento do ICMS e, com isso, desobrigada em cumprir obrigações acessórias instituídas pela Fazenda do Estado de São Paulo. A SP Trans é responsável pela gestão e efetiva operação do serviço de transporte executado pelas empresas concessionárias. Apesar de ser, em princípio, isento de imposto sobre serviços, ISS, consequentemente, os prestadores não estão desobrigados da emissão de notas fiscais. A notícia de fato demonstra a existência de indícios suficientes da prática de ilícito praticado por agente público. Vejo como necessária a instauração de procedimento investigatório para apurar se houve a prática de ato ilícito por parte de algum agente público. Rejeito o arquivamento, determino a instauração de inquérito civil com a designação de outro promotor de justiça para atuar no feito. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Em seguida, eu passo a palavra à eminente conselheira, secretária doutora Tatiana Vigiane Bicudo, para a apresentação de seu voto vista. Pois não. Trata-se de voto divergente e eu vou passar a leitura dele, portanto.
Trata-se de recurso promovido contra o arquivamento de notícia de fato, oferecida por Felipe Marcelo Augusto Pimentel, que narra eventual irregularidade praticado pelo SP-Trans, que não teria emitido nota fiscal de compra de bilhete único em favor dele, impossibilitando de concorrer, sua nota vale R$1 milhão. Afirma ainda o interessado que a empresa não se encontra cadastrada no Sintegra. Recebida a notícia de fato, oficiou-se a SP-Trans, que na sua resposta, documento 8844-761, informou que a SP-Trans é responsável pela gestão do transporte público na cidade de São Paulo e não pelo transporte em si, que é feito por concessionárias. Além disso, não tem obrigação legal de recolhimento de ICMS, uma vez que não presta serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, nem tampouco compra e venda de mercadorias, que é o fato gerador do tributo ICMS. Assim, não se trata de empresa contribuinte de ICMS, estando desobrigada, portanto, ao cadastro no Sintegra. De outra parte, por força do artigo 143 do Decreto Municipal 53151, de 17 de maio de 2012, também está isenta do recolhimento de ISS, Imposto sobre Prestação de Serviços, bem como dispensada de obrigações acessórias, exceto o de apresentação de dados que vierem a ser exigidos pela administração tributária. Com a vinda dessas informações, o promotor de justiça natural promoveu o arquivamento da notícia de fato, sob o argumento de falta de justa causa para instauração de inquérito civil, uma vez que as alegações formuladas pelo interessado são genéricas, não demonstrando com clareza o nexo causal entre o fato alegado e a conduta ilícita do agente público. Assim, nos termos das súmulas 67 e 68, propôs o arquivamento da notícia de fato. Intimado o interessado, este interpôs recurso requerendo a justiça gratuita e aplicação de acordo de não persecução penal 28A do CPP, porque a não emissão da nota fiscal na compra de um bilhete o impediu de concorrer à sua nota vale R$1 milhão, ocorrendo, portanto, com essa conduta por parte do SP-Trans, uma obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Houve a manutenção da decisão por parte do promotor de justiça oficiante e, subindo ao conselho, o digno relator, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, não homologou o arquivamento proposto, determinando a instauração do inquérito civil para a apuração dos fatos mencionados na notícia de fato. Seu breve relato. Em que pese o respeito ao douto relator, ouso dele discordar. Como bem demonstrado pelo documento encaminhado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, documento 91.44.107, a SP-Trans é uma sociedade de economia mista que atua na gestão do sistema de transportes públicos e de passageiros na cidade de São Paulo, nos termos do Decreto Municipal 13.241, de 12 de dezembro de 2001. O serviço de transporte municipal, por sua vez, está sujeito ao ISS, que é de competência do município, nos termos da Lei Complementar 116/03, e não ao ICMS. Desta forma, a empresa está desobrigada a manter cadastro no Sintegra e também não é obrigada ao recolhimento de ICMS. Por outro lado, conforme acostado na resposta do SP-Trans, ela também não está sujeita ao recolhimento de ISS, uma vez que houve isenção legal por parte do município, ente público competente para legislar sobre essa matéria tributária, conforme Decreto Municipal 53.151, de 17 de maio de 2012. Artigo 143. São isentas do imposto de prestação de serviços efetuados por empresas a que tenham sido outorgadas pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos termos de permissão para exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município, bem como as empresas contratadas para esse mesmo serviço nos termos das leis 8424, de 18 de agosto de 73, e 13.241, de 12 de dezembro de 2001. Parágrafo único. A isenção prevista nesse artigo implica a dispensa do cumprimento de obrigações acessórias pelo contribuinte, exceto o da apresentação de declarações de dados que vierem a ser exigidas pela administração tributária. Assim, por força de lei, a SP-Trans está dispensado ao cumprimento das obrigações acessórias, entre as quais a emissão de notas fiscais de serviço. Diante do exposto, entendemos que assiste razão ao promotor de justiça oficiante, que arquivou a notícia de fato por falta de justa causa, uma vez que os fatos narrados pelo interessado, além de genéricos, não indicam a existência de qualquer conduta ilícita por parte dos funcionários da SP-Trans na não emissão da nota fiscal de compra de bilhete único, em face de uma isenção legal existente. Posto isso, meu voto é pela homologação do arquivamento proposto.
Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, alguém deseja... Senhor presidente, doutor, por gentileza. senhor presidente, Pois não, doutor por Marco gentileza, Antônio. com todo respeito, uma questão de ordem, Pois não. eu li o voto da doutora Tatiana e fui consultar, rever o meu voto, e eu vou me manifestar pelo arquivamento do expediente diante dos fatos apresentados pela doutora Tatiana. Eu acho que há razão naquilo que ela apresentou. Então, eu estou propondo o arquivamento do procedimento. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Alguém mais deseja se manifestar? Então, vamos à votação nominal. O doutora Tatiana pode ser... É por bloco, por mim, o doutor Marco Antônio. Pois não. Alguém é contrário ao voto vista da doutora Tatiana, que contou, inclusive, com a concordância do eminente relator? Então, está aprovado por unanimidade. Eu queria manifestar aqui, elogiar o doutor Marco Antônio pela postura totalmente comprometida com a lisura e com o acerto, revendo o seu posicionamento. É nesse sentido que eu queria manifestar. Obrigado. Obrigado. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, eu também gostaria de externar o meu singelo cumprimento ao ilustre conselheiro doutor Marco Antônio, pela grandeza, pelo fato de ter ouvido com atenção o voto divergente do seu originalmente proferido, porque me pareceu mesmo que a matéria é exclusivamente de direito, não é? De direito tributário, portanto, não comportaria interpretações assim tão divergentes, né? O voto da digna secretária foi exauriente em relação a isso, muito convincente. Eu cumprimento a doutora Tatiana e cumprimento também o doutor Marco Antônio por ter revisto a sua posição. Era apenas essa a razão da minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Tatiana pelo voto e quero também aqui exteriorizar minha admiração, meu respeito, não só pela simplicidade, pela humildade, mas pelo espírito público do doutor Marco Antônio, que abandonando qualquer tipo de vaidade, reconhece que o encaminhamento correto era diferente daquele inicialmente proposto por ele. Então, quero registrar aqui minha admiração e parabenizar o doutor Marco Antônio pelo gesto. Muito obrigado. Agora, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o excelente voto da doutora Tatiana, que muito bem analisou a matéria, e cumprimentar o doutor Marco Antônio pela humildade, pelo compromisso com a verdade, com a seriedade dos trabalhos. Parabéns, doutor Marco Antônio. Eu concordo, então, com o voto de ambos agora, né? São convergentes. Muito obrigado. Doutor Said Maslum, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Também quero parabenizar a doutora Tatiana Vigiani Bicudo pela excelência do voto que ela acabou de proferir. E, de igual modo, parabenizo também o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, que, num ato como este, agora, reconsiderando sua decisão, demonstra o seu comprometimento com a justiça. Então, parabenizo a ambos os nobres conselheiros. Muito obrigado. Eu também queria tecer algumas rápidas considerações, elogiando o magnífico voto vista da doutora Tatiana Vigiani Bicudo, que muito bem analisou o assunto, e também louvando a lisura, a ausência de vaidade, enfim, o compromisso mesmo com a verdade, o compromisso com a justiça do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. E doutor Said Maslum,
Não entendi. Não, eu esqueci de baixar a mão aqui. Só isso. Tá. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto visto da doutora Tatiana Vigiane Bicudo, encampado também pelo relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, e por todos os demais integrantes desse colegiado. Sim. Então, declaro então aprovado. Doutora Tatiana, o próximo julgamento qual é? Pois não, é um voto também destaque do Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, o número MP é o 140695 0000-318/2022, dígito 9. O SEI de origem é o 290001 0079860/2023, dígito 83. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Relator Pedro de Jesus Giuliotti. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Eu resolvi trazer esse caso, destacar esse caso, porque o meu voto de conversão em diligência eu destaquei, e agora o meu voto de arquivamento eu achei por bem também comunicar a vossas excelências. Procedimento autuado para apurar possível irregularidade no pagamento de artista para participar de evento musical no 1º de maio de 2022 pela Municipalidade de São Paulo para a celebração do Dia do Trabalho. Notícia de que a Prefeitura teria contratado o show da cantora Daniela Mer. Referido evento teria sido utilizado para fins de promoção pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de 2022. Diligências realizadas, informações prestadas pela administração, diligências realizadas a pedido nosso aqui desse egrégio conselho, determinado por esse egrégio conselho. Arquivamento sob o fundamento que a questão de fundo é de direito eleitoral, sendo os fatos devidamente encaminhados para a Procuradoria Regional Eleitoral. O feito foi convertido em diligência para que se aprofundasse a investigação. Verificação de que a utilização inadequada de evento comemorativo para fins políticos não resultou em nenhum prejuízo ao erário, inexistindo quaisquer indícios mínimos de envolvimento de agente público para sua produção. Suspensão cautelar do cachê da cantora, sendo certo que o escritório que representa a artista enviou comunicação informando que declina do recebimento do pagamento, considerando o descumprimento por ela de cláusula contratual. Prova de que foi instaurado perante o Tribunal de Contas do município expediente a fim de apurar as irregularidades por meio do SEI número 6025. A administração pública que adotou as medidas cabíveis ao caso para o momento, aplicando-se o enunciado das súmulas 32 e 36 desse egrégio Conselho Superior. Informação de que no âmbito eleitoral o fato constitui objeto da representação 0600-346, ajuizada no Tribunal Superior Eleitoral pelo Partido Liberal, julgada improcedente, com trânsito julgado em 17 de agosto de 2022. Inexistência de prova de envolvimento de algum servidor público. Insuficiência de elementos que permitam concluir no caso concreto pela prática de atos de improbidade administrativa ou dano erário até aqui. Desnecessidade de medida a ser adotada pelo Ministério Público nesse momento na área do patrimônio público. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos. Homologação, ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações na hipótese de superveniência de novas provas. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Parabenizo Vossa Excelência pelo voto brilhante, muito bem elaborado, como sempre. Eu indago se algum dos ilustres integrantes do colegiado é contrário. Então, não havendo contrariedade, declaro aprovado por unanimidade o voto do doutor Pedro de Jesus Giuliotti, mantendo a promoção de arquivamento. Parabéns pelo excelente voto, doutor Giuliotti. O próximo destaque é o pedido do doutor Antônio Carlos da Ponte, é o número MP 430462 0000-302/2023, dígito 4, SEI de origem é o 290001 0037.590.2023, dígito 71, Promotoria de Justiça de Tupã. Relator, doutor Antônio Carlos da Ponte.
Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto por Juliano Jefferson Garcia Barbosa contra o arquivamento de notícia de fato operado pela Promotoria de Justiça de Tupã, área do Patrimônio Público e Social, que não identificou o ato de improbidade administrativa na conduta do presidente da Câmara Municipal de Rinópolis, que durante o período eleitoral, fora do horário do expediente, determinou a servidora da referida Casa de Leis que procedesse à reprodução e preenchimento de colas eleitorais, que deveriam ser entregues aos vereadores da Casa. Sustenta o recorrente que a funcionária envolvida recebeu horas extras pelo serviço prestado, que se deu fora do expediente em um sábado. Conclui pugnando pela adoção de providências do Ministério Público Local, pois em seu sentir patente a prática de ato de improbidade administrativa. O recurso foi regularmente processado e mantida a respeitável decisão impugnada. É a síntese do necessário. Não se conhece do recurso interposto, na medida em que a matéria controvertida é da competência da Justiça Eleitoral. Com efeito, em 24 de setembro de 2022, por volta das 14 horas, a poucos dias do primeiro turno das eleições para presidente da República, senador, deputados federais e deputados estaduais, o presidente da Câmara Municipal de Rinópolis determinou o comparecimento da funcionária do Legislativo, Cristiane Pereira de Souza, à referida Casa de Leis, para a produção de fotocópias e preenchimento de colas eleitorais, que deveriam ser entregues a todos os integrantes da edilidade. Consoante se depende da prova aurida, cada um dos vereadores recebeu 50 fotocópias para preenchimento de colas eleitorais, às expensas do legislativo local. Nessa mesma quadra, a apontada funcionária recebeu horas extras pelo trabalho efetivado, que se deu em um sábado, fora de seu expediente regular. A prova da ocorrência dos fatos, tal como noticiados inicialmente, é cabal. Ocorre que a censurável prática aconteceu no curso da campanha eleitoral, em flagrante afronta ao disposto no artigo 73, inciso 2 da Lei 9.504 de 97, que é expresso ao dispor: são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 2. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas dos órgãos que integram. A matéria controvertida, conforme pode ser observado, é de cunho eleitoral, e a competência para conhecimento e deliberação acerca dela, tendo em vista a eleição na qual ela se deu, é da Comissão de Juízes Auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do que estabelece o artigo 96, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. Destarte, não compete à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Tupã apreciar matéria afeta à Justiça Eleitoral, de competência da Comissão de Juízes Auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral, cuja legitimidade ativa é conferida aos candidatos, partidos políticos, coligações e ao Ministério Público. A legitimidade ativa da representação eleitoral é concorrente, podendo o próprio recorrente, que exerce o cargo de vereador no município de Rinópolis, endereçar o reclamo da apreciação dos fatos ao Tribunal Regional Eleitoral. Em face do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte, a quem cumprimento pela excelência do voto. Indago se algum dos nobres conselheiros é contrário ao voto. Então, não sendo por unanimidade, está aprovado o brilhante voto do doutor Antônio Carlos da Ponte.
Doutora Tatiana, por gentileza. Então, os próximos 4 são os de competência originária e indago aos senhores de fazermos um intervalo antes de voltarmos para o... Acho que sim. É interessante. Perfeito. Vamos Na volta, então, 3 dos casos são sigilosos. Acho que podemos entrar no link sigiloso. E depois o 4º não é sigiloso, mas se os senhores entenderem por bem, também podemos manter no mesmo link. Então, vamos agora ao intervalo. 10 minutos, não é, doutor João? Perfeito. Até mais, então. Até mais. Voltamos no outro link depois, né, doutor João? Sim. Perfeito.